seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, terceiro episódio da série Cristo, Nossa Razão. E hoje nós vamos falar sobre ministério, né? E semelhante aos outros episódios, nós temos um convidado especial aqui também, né? Para se apresentar. Boa noite, pastor Rael Campos, eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Balsas, e recebi esse convite de estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco sobre o ministério e como Cristo tem dirigido, né, influenciado e sido a base do ministério. Então, para mim é uma alegria poder estar com os irmãos e espero em Deus que seja uma conversa realmente edificante, proveitosa para a glória de Deus. Amém. É isso. Agradecer ao Rael por aceitar o convite, né? A expectativa é a melhor das possíveis também para nós. Creio que o Senhor vai conduzir o nosso tempo juntos aqui. E já que o tema é ministério, a gente queria saber um pouco de como tudo começou, né? Eu sei que você vem de uma família pastoral, né? Mas como pode ficar à vontade para contar sua trajetória, até como começou essa ideia de ministério? Foi algo imposto? Foi algo... Foi imposto, foi, né? Mas por Deus. Mas acredito que até os irmãos da Igreja Batista conhecem, né? Meu pai foi pastor aqui em Balsas, pastor Antônio Campos, e eu sou de família pastoral, né? Desde o nascimento. Então a gente trabalhou em muitas cidades, né? Muitas, Presidente Dutra, plantamos aqui também, moramos em Floriano, Piauí, né? Lugar bom. Lugar Aí bom, você quente. E durante toda essa época teve essa vivência, né, de vida de igreja, de filho de pastor, uma experiência de plantação algumas vezes e mudando de cidade de 5 anos em 5 anos. Então tinha esse ambiente, que era um ambiente que salutar. Eu não tenho nada de traumático quanto a experiência na Sim. família pastoral, sempre gostei muito. No entanto, não era algo que eu desejava, né? Ao chegar na fase da adolescência, da juventude, eu comecei a trabalhar muito cedo e, embora não tinha um objetivo de vida, uma carreira em mente, o que ia surgindo eu fui fazendo. Passei para matemática, sou formado em matemática na UEMA, fiz o curso, depois passei para direito na Unibalsas, mas não havia nada assim que preenchesse no meu coração. Embora houvessem planos sobre provisão, sustento, essas coisas, mas não era algo que eu me via fazendo aquilo a vida toda. Uhum. Já havia, né, uma certa expectativa por parte de familiar, embora nunca houve pressão nesse sentido, porque eu soube de uma história da minha infância ainda, quando no meu nascimento eu nasci abaixo do peso, com algumas dificuldades, e minha mãe temeu, né, pela minha vida, como se eu não fosse sobreviver, né, e fez esse voto a Deus. Ela diz: olha, se ele sobreviver, no primeiro mês a gente vai consagrar ele ao Senhor, né? E eu sabia dessa história. Então isso sempre ficou martelando na minha cabeça, lá no coração, no fundo. Só que eu sabia que eu poderia servir ao Senhor de muitas formas, né? Não somente com o ministério pastoral. No entanto, isso já com certa idade, na juventude, né? Estava namorando com hoje minha esposa e conversando com ela sobre o futuro, sobre os planos de casamento, como seria a família, a criação de filhos. Ela perguntou o que eu queria ser mesmo da vida. E foi aí que eu falei sobre o que estava à minha frente como planos, mas tirei do baú aquela coisa que já vinha me remoendo por dentro há algum tempo. Uhum. E compartilhei com ela, né? Porque havia muito medo. De minha parte havia medo. Porque o ministério pastoral não é fácil. E vivenciando de dentro, ele parece menos fácil ainda, né? Muito embora a mão de Deus sempre tenha sido o sustento, mas talvez a minha maior dificuldade nunca tenha sido com o sustento de Deus, mas como lidar com a igreja. Uhum. A igreja, por muitas vezes, ela acaba sendo cruel com seus pastores, e isso é muito difícil no ministério. Vivenciar isso dentro da família pastoral foi algo que me afastou, me colocou receio. Uhum. Mas quando minha namorada na época, né, hoje esposa, ela falou sobre isso, ela me encorajou. Ela, não, se você tem esse desejo no seu coração. E ela me presenteou com um livro, O Amor,
Lança Fora o Medo, se eu não me engano. Um livro que fala sobre uma experiência missionária. Um missionário que esteve preso e etc. Ela morava em São Luís na época. E eu retornei de São Luís para Balsas, uma boa hora de ônibus. Uhum. E eu li esse livro. Li ele todo, à noite, voltando para casa. E quando cheguei em Balsas, eu estava decidido. Né? Eu me senti encorajado, me senti fortalecido, né? Porque era algo que eu desejava, mas eu fugia, eu tinha medo. E aí eu procurei meus pais, já tinha acabado de me matricular na Unibalsas, acredito que era o primeiro curso de Direito, a primeira turma. E a gente tinha feito a matrícula e tudo. E eu fiquei receoso, eu digo, então, matrícula cara, na época eu acho que era uns R$ 600. E aí eu procurei meu pai e digo, papai, eu quero ir pro seminário. E aí eu pensei que ele ia ficar chateado, ele disse, finalmente, né? Até que enfim, a gente esperava isso, né? E as pessoas às vezes pensam que houve pressão familiar, mas eles sempre respeitaram, foram muito na dele. Eles aguardavam, tinham essa expectativa, essa esperança, mas não pressionaram, né? E quando isso aconteceu, foi desenrolando naturalmente. Foi apresentado ao conselho da igreja, meu desejo de ser candidato, fui ao presbitério, fiz vestibular. Deus colocou pessoas no meu caminho, né? O meu patrão, na época, ele pagou a passagem para eu fazer a prova, ele pagou a inscrição do vestibular, tudo. Deus foi abrindo as portas e foi uma benção, né? Então, passei no vestibular e passei aí 5 anos morando no Recife, né? Estudando no Seminário Presbiteriano do Norte, lá na cidade do Recife. E de lá para cá, mudou muita coisa, né? Os medos realmente se confirmaram, né? Os desafios são grandiosos. Já passei por poucos e bons momentos de você olhar para o alto e dizer assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Mas sempre Deus, em todos eles, sem exceção, ele usa até esses momentos para que a gente não confie na nossa própria força, né? Não confie na nossa própria habilidade, ou formação, ou qualquer coisa que seja, para deixar claro que é Ele que sustenta, que Ele conduz e que Ele que é a base, né? Então, de lá para cá, temos enfrentado desafios, né? De formação acadêmica. Eu me casei ainda no seminário, passei 2 anos com a minha esposa lá no seminário e viemos para Balsas dentro de uma situação interessante, né? Mas acredito que vai se prolongar muito. A expectativa até do ambiente doutrinário de que eu fosse um tipo de pastor e o presbitério esperava um outro tipo de pastor, né? E havia aquela conversação por trás, uma expectativa de um fracasso inicial ou algum tipo de distorção doutrinária baseada em acusações de puritanismo, neopuritanismo e etc. Mas sempre confiando em Deus. Sabia que, humanamente falando, o jogo estava contra, não estava a meu favor, mas eu tinha convicção de que o Deus que chamou, ele ia prover os caminhos, os meios. E graças a Deus, mesmo tendo sido licenciado em 2 anos, né, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em dezembro de 2018. De lá para cá eu tenho pastoreado na igreja que foi a minha igreja mãe, a igreja que me enviou ao seminário, que me sustentou no seminário. Isso é muito importante de ressaltar, né? Eu tive esse privilégio. Muitos colegas do seminário, eles enfrentam muita dificuldade para se manter. A minha igreja, graças a Deus, pôde não apenas enviar, mas suprir todas as minhas necessidades. E eu me sinto honrado em poder, não é pagar não, mas retribuir o cuidado, né, que eles tiveram comigo na minha formação, cuidando deles também, né, compartilhando das bênçãos que Deus me deu na caminhada acadêmica, na caminhada. E o seminário se estende muito além do academicismo, ele realmente vai moldar a mente e o coração de muitas formas, né, o convívio com pessoas, né, que têm vivência, que têm experiência, que somam demais na vida da gente. Sair do seu ambiente micro, entrar num ambiente maior e perceber que algumas coisas elas acontecem errada, né? E você se permitir questionar alguns dogmas, Sim. você se permitir ser conduzido pela Escritura, se deixar para trás crenças que eram tradicionais, suas, antigas, bases antigas, mas poder ser convencido pela Escritura. Eu acredito que esse no seminário foi a parte mais proveitosa. Você entender que se a Escritura é clara sobre algo, mesmo que eu tenha toda a motivação, todo o emotivo
eu devo dar ouvidos à Escritura. Sim. E isso para mim foi maravilhoso. E tenho me empenhado para que a igreja também chegue a esse mesmo pensamento, compreenda a importância de ter uma vida cristã que é completamente dirigida pela Escritura, né? Fugindo aí Isso. do pragmatismo, que é muito recorrente, né? O tradicionalismo, né? Muitas igrejas evangélicas tradicionalistas, e não sou contra tradições, desde que sejam tradições bíblicas, né? Sim. Tradições que não são bíblicas, a gente precisa ter muita cautela. Aí tenho vivenciado o ministério. Deus, nesse período, me presenteou aí com 3 filhos. Eu tenho um rapaz e 2 moças. E tem que viver o que prega, né? Desafio da. A gente diz que filho é bênção e graças a Deus eu tenho muito motivo de gratidão a Deus, de louvor a Deus, incentivo os irmãos na igreja. Digo, olha, Deus usa os filhos para moldar o nosso coração, para Sim, moldar a nossa fé, caráter. para nos fazer conhecer Ele melhor, porque Ele é o nosso Pai, né? Tem coisas que você não percebe na sua situação de filho, e quando você se torna um pai, você percebe como Deus é bom, é sábio. Revela o nosso próprio coração, né? Exatamente. Às vezes o nosso pecado, ele vem ali estampado no nosso Sim. filho, a gente consegue enxergar melhor. Então tem sido uma experiência para mim, não tem, não me falta, tá? Do ponto de vista de contentamento. Não Glória a falando de Deus. finanças, de qualquer outra coisa, ausência de problema, não. Mas do ponto de vista de contentamento na vida cristã, eu me sinto uma pessoa completa, satisfeito, né? Tenho cumprido o ministério, tenho vivido o ministério e eu acredito que Deus, né, se agrada disso. O objetivo é esse, né? Que ele seja glorificado. Glória a Deus. Bom, na mesa a gente tem alguém que tá no processo inicial aí do chamado, vamos dizer primeiros assim, né? passos, Os primeiros passos. O Gustavo pode até nos dar a sua... De que forma o testemunho lhe impacta, né? Lhe motiva e contar um pouco, quem sabe, da sua experiência pessoal, de como é que tem sido esse tempo aí de como o Rael falou, primeiros passos aí do chamado. No meu caso, eu não venho de uma família cristã, né? E o processo de conversão ele se deu ali, eu tinha uns 12 anos, 13, né? E foi na mesma época que a minha família também, né? Passou a fazer parte, né, da igreja, da primeira igreja batista, inclusive, né? E então eu fui amadurecendo, né, na fé, crescendo, e acho que foi terminando o ensino médio, né, no terceiro ano, então fazendo muitos planos, né, com relação à faculdade, a uma série de O que coisas, você né? quer ser? Aquela Quando pergunta. eu crescer. E traçando planos nesse sentido, e foi um momento então em que eu passei, né, como é que eu posso dizer? Eu meio que fui despertado, né, com relação a isso, com essa relação ao chamado, né? Passei a ter dúvidas, né, nesse sentido, se de repente Deus estaria me chamando, né, por algumas situações, né, contexto de vivência na igreja mesmo, isso foi sendo revelado, né, e eu senti esse incômodo, né, inclusive foi uma época de muitas dúvidas, né, porque eu já estava traçando planos que iam na direção muito contrária, né, e então foi um desafio também, né, de fazer essas escolhas, né, de ponderar sobre, entender mesmo se de fato era a vontade de Deus, né. Eu lembro que na época eu consultei, né, o pastor Juscelino, falei com algumas pessoas próximas, né, e isso inclusive posteriormente foi levado à igreja, né, a igreja soube também depois, né, e Deus ele foi mostrando, né, a partir principalmente pela igreja também, né, deles reconhecerem isso, né, e de outras situações também, isso foi se tornando mais claro, né? Então, como eu percebi que aqueles planos que eu tinha iam na direção muito contrária, né? Então, eu tive que renunciar, né? Até por entender que se de fato Deus ele nos chama, né? Não, a gente pode até tentar fugir, né? Mas em qualquer outra área que a gente tente, né? Atuar, né? Mas aquilo nunca vai, como é que eu posso dizer? Satisfazer Satisfazer, plenamente, né? Sim. E entendendo isso também, né, então eu decidi renunciar àquilo que eu vinha planejando, né, entendendo que aquilo era da vontade do Senhor. E então a igreja me enviou para o seminário, né, no caso, o seminário que é aqui mesmo, né, eu finalizei agora, inclusive, né, e eu decidi também agora aprofundar um pouco mais ainda, né, eu estou
fazendo um bacharelado, né, em teologia também na Faculdade Batista, né, e tô nessa caminhada aí, né, de também desenvolver, né, as habilidades necessárias, né, o conhecimento bíblico e da prática mesmo, né, de igreja, né, de pregação, né, e tentando desenvolver isso, né, com a graça de Deus, e tendo esse preparo, né, esse momento de preparo para o ministério. Muito bom, muito bom. Lá atrás também eu fui, diferente de vocês, eu fui obrigado pro seminário. Ele disse, não, não quero esse negócio de seminário aí não, esse negócio não é pra mim, eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo e lá atrás alguém me disse, vai, pelo menos tu vai ser um professor de ABD melhor. É. E aí eu caí nessa e graças a Deus, Deus foi dirigindo todo o processo, né? De outras formas, mas Muitos caminhos diferentes, né? Deus age e conduz. E é maravilhoso isso, essa forma com que Deus chama, né? E pluralidade, especialmente né? o que você falou, né? O reconhecimento da igreja é algo que confirma, né? O chamado que tem gente que se convence de que é chamado dele sozinho. Eu lembro da primeira aula do seminário, nós chegamos lá e aí o professor foi perguntar por que você está aqui e tal, e começaram a falar e alguém disse, não, eu tentei ser pedreiro, não foi. Eu tentei ser não sei o quê. E eu disse, Rapaz, Senhor, o que que inclusive eu fui questionado no presbitério quanto a isso, né? Porque eu lembro muito bem, foi o pastor que fez a pergunta, ele perguntou assim, você acredita que todo pastor tem condição de ter um carro novo, assim como seu pai, não sei o quê? Eu olhei assim pra ele, eu digo, pastor, eu sou a pessoa que não era pra estar aqui. Eu conheço o que é que meu pai tem passado. Se tem uma pessoa que não era pra estar aqui, sou eu. Se eu tô aqui é porque o Senhor me trouxe. Eu tenho plena convicção disso. Porque às vezes as pessoas olham o ministério pastoral e têm uma visão muito equivocada sobre o ministério pastoral. glamour, né? Até já houve, algum tempo atrás, uma noção mais honrosa do ministério pastoral. Sim. Hoje isso nem existe mais. Sim, Todo pastor é nivelado como se fosse todo mundo é picareta, é corrupto. sim, Né? Então é mais desafiador ainda, né? sim. É importante nesse ambiente, né, eclesiástico, inclusive, que os irmãos zelem pela honra dos seus pastores, né? Eu sei que a onda do mundo vai num sentido contrário, mas a gente precisa dizer, epa, não é assim. Sim, Não existem homens que Deus chamou e que tem usado para a sua glória. Não é todo mundo igual. A Bíblia já havia advertido, né, que haveriam falsos mestres. sim. Então a gente precisa se acautelar deles, mas a gente precisa honrar e zelar por aqueles que Deus chamou e tem usado para a sua glória. A igreja não pode entrar nessa mesma onda, não. A gente tem tratado aqui de Cristo ser nossa razão, né? E aí a gente vai fazendo subtítulos, né, que vão dirigindo esse nosso pensamento. Já falamos do trabalho, já falamos dessa área mais escolar, acadêmica, e hoje esse nosso subtema de ministério a gente quer entender um pouco mais, conversarmos um pouco mais nessa ideia. E aí eu queria Cristo é a razão da nossa existência, né? E ele dirige a nossa vida. Mas se a gente pudesse falar nisso especificamente no ministério, para que não fique uma coisa de rótulos, né? Ou apenas acadêmica, no nível do conhecimento, Sim. né? Mas o que você nos diria nesse sentido de Cristo ser esse cabeça do seu chamado e como ele dirige todo o processo, como ele dirigiu, nós já podemos ver aí no seu chamado, nesse momento aí, mas como que você diria nessa ideia de Cristo dirigir sua vida como um todo e o ministério sendo parte do processo, né? Porque tudo vem a partir desse chamado do Senhor para nós, e foi assim para você. Exatamente. Mas como ele vai dirigindo o processo? Como é que você podia... Rapaz, quando eu me vi como chamado, né, até entender o que de fato demora um pouco, né? E graças a Deus, né, a gente não fala isso apenas de sentimento, de emoção, né? A escritura, ela vai dar base para o que a gente crê, o que a gente tem experimentado, né? A nossa experiência é diferente, mas
existe uma base. Ela se confirma porque a base é verdadeira, e não porque nós temos experiências, né? E o texto de Efésios capítulo 4, ele para mim é crucial nesse sentido, que diz que Deus, quando Cristo ele completou a sua obra, né? Ele desceu e deu dons aos homens. E que dons são esses? Um para pastor, outros para missionários, para evangelistas. São dons que eles visam o aperfeiçoamento dos santos. O texto vai deixar claro então que estes dons de aperfeiçoamento, que são fundamentais para a vida da igreja, são uma dádiva de Cristo. Cristo ele nos deu pastores, né, segundo o seu coração. Então, quando eu me vi nesse ambiente, como o próprio apóstolo Paulo se apresenta muitas vezes como servo, escravo de Cristo, o ministério ele tomou forma, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas estão no ministério sem a compreensão sobre o que é o ministério, biblicamente falando. E, biblicamente falando, é uma vocação que é dada por Cristo para a glória de Cristo e com um propósito específico, né? E se atentando para o propósito da Escritura, qual é o trabalho do pastor? É edificar a igreja por meio do ensino, da pregação. É preparar a noiva de Cristo. Logicamente, ele está fazendo isso, né? Mas nós somos os instrumentos, os meios que ele deu à igreja para que esse processo aconteça, né? Quando ele nos dá a sua palavra, é para que o ministro ele seja esse fiel dispenseiro, né? Então, quando eu compreendi isso, eu pude perceber a importância do ministério pastoral. Ele, se seguir o modelo, né, veterotestamentário, ele fala por Deus, ele é um porta-voz de Deus, ele tem um dever de comunicar ao povo a ordem de Deus, a vontade de Deus, sem acrescentar, sem diminuir. Esse arauto, né? Mas essa voz de Deus é que é a vida da igreja. A vida da igreja flui disso. É se ouvirmos a voz como numa imagem mais neotestamentária, né? A voz do bom pastor, as ovelhas de Cristo vão ouvir a voz de Cristo. E não é porque eu sou engraçado, não é porque eu sou bem relacionado, é porque eu falo a voz de Cristo. E as ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. Então é um ministério de submissão. Né? O pastor está submisso ao bom e verdadeiro pastor que é Cristo. Então, quando a gente tem essa compreensão de que somos servos de Cristo e seguindo os propósitos de Cristo para o crescimento do reino de Cristo, eu acredito que o ministério ele se estabelece. É importante fundamentar isso, né? Porque, infelizmente, já nos dias apostólicos, esse propósito era desvirtuado, né? Haviam muitos que consideravam o ministério como fonte de lucro, a piedade como fonte de lucro, que distorciam a verdade de Cristo, e esses, de fato, precisam ser combatidos, né? Precisam ser denunciados. Mas aqueles que pregavam o evangelho com fidelidade, eles foram instrumentos de Cristo para a edificação do seu povo e para a salvação, né? O evangelho é o poder de Deus, né? Então, o pastor é esse arauto de Cristo. Ele tem esse dever de falar a palavra de Cristo com fidelidade, né? Em tempo e fora de tempo, né? Com intrepidez, com coragem. Eu sei que nos nossos dias você tem que medir muitas palavras, né? E muitos pastores têm medido seu discurso, né? Daqui a pouco, talvez não muito longe, nós vamos ser proibidos de falar a verdade das Escrituras, e o pastor ele tem que ter um compromisso fiel com Cristo. E pensando sobre isso até hoje, à tarde eu estava pensando sobre isso, como esse compromisso ele é essencialmente com Cristo e de forma secundária com a igreja, né? Porque, infelizmente, nessa ânsia de ser aceito, alguns pastores eles se sujeitam à vontade da igreja. E nem sempre a vontade da igreja é a vontade de Cristo. Né? E esse conflito para manter o emprego, né? Muitos pastores eles precisam se submeter à vontade de um grupo de pessoas que tem algum poder aquisitivo e etc. e tal. E isso é muito recorrente. Isso acontece com muita frequência. Mas tendo a plena convicção de que Cristo é aquele que ordena o ministério, o pastor ele precisa buscar a paz com Cristo em todo tempo, mesmo que isso gere alguns conflitos, né? Se pensar num contexto de revitalização, por exemplo, de disciplina eclesiástica, você vai ter N conflitos, mas você entende que, sendo verdadeiro, sendo fiel,
mesmo a disciplina, por mais dura que seja, ela tem um fim proveitoso, que é o bem daqueles que arrependidos, né, se voltam para Deus. O silenciar-se para manter a paz com a igreja enquanto não está em paz com Cristo, seria certamente uma tragédia ministerial, né? Interessante, a gente está aqui num podcast e acho que não é à toa que o nosso podcast se chama Fé e Vida, quando a gente pensou nisso, alinhar mesmo essa ideia de como a informação que chega na nossa mente dirige nossa vida. Porque se uma coisa está desconectada da outra, ambas sofrem, né? Não adianta eu ter um monte de informação na minha mente se ela não dirige minha vida. Ou se eu faço a coisa por fazer, como um checklist, sem saber por que eu faço, também está errado. E pensando, enquanto você falava, eu estava pensando nesse momento que nós temos, né? De o pastor ser esse arauto, que comunica, que representa, e que hoje, nos nossos dias, e eu quis fazer esse link com o podcast, onde você tem tantas vozes, né? Você prega uma coisa no domingo à noite e na segunda a sua ovelha pode... Não, eu vou ouvir fulano de tal, do canal tal, da igreja tal, de não sei quem tal. E a gente vive também meio a esses conflitos, Sim. né? Ah, e acaba que isso acaba sendo bem prejudicial nas igrejas, né? O que é algo bom, né? Uma ferramenta boa e que deve ser usada para a glória de Deus, por vezes É uma quantidade de informação, mas nem sempre boa informação. nem sempre tem boa informação. E esse é o fundamental, e voltando à questão do ministério pastoral, né? Inclusive preparar os membros para isso, né? Porque eles precisam ter senso crítico, né? Foi difundido uma ideia de ministério pastoral onde o membro ele precisa do pastor para tudo, né? O pastor Sim. vai, pastor, vou fazer tal coisa, faço ou não faço, né? E o trabalho do pastor precisa ser um trabalho consciente e programático de forma continuada amadurecer os seus membros na E fé. aí, pensando mesmo na ideia de Efésios, né? Porque Exatamente. para a edificação dos santos, eles precisam estar capacitados para dirigir sua vida, né? Para que eles não Para que sejam você... como meninos que com Isso. qualquer vento de doutrina sejam dirigidos, né? E infelizmente, por falta de conhecimento, a igreja brasileira sofre. Sim. Se levantam falsos mestres e movem multidões falando coisas que a palavra de Deus nunca falou, né? Então, os pastores precisam dedicar-se, como os apóstolos fazem essa distinção, né? Sim. Nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Eu sei que foi desenvolvido um perfil pastoral que ele é muito dinâmico, né? Que ele é motorista de ambulância, ele é Sim. tudo, é professor, é psicólogo. Certamente o pastor tem uma diversidade de funções, mas a igreja precisa se concentrar se ele tem cumprido o seu principal papel de forma proveitosa, né? Interessante quando a gente pensa, por exemplo, ali em Atos, quando os diáconos vão ser instituídos, né? Exatamente. Então a gente vê ali Cristo delimitando, né? Qual é o papel, aonde ele deve. É evidente que como crente deve fazer parte desse processo do corpo, de cooperar, né? Na vida da igreja, mas há papéis específicos. Mas é como o ministério da esposa, por exemplo, né? Hoje as pessoas entram naquela discussão, esposa trabalha, não trabalha, etc. O modelo bíblico é de uma esposa que trabalha sim, mas antes de ela fazer um trabalho, ela dá o andamento na sua casa. Sim. Eu não acredito que o pastor seja privado de fazer qualquer outro tipo de atuação, mas o que é prioritário é prioritário. Sim. Antes ele precisa estar suprindo a igreja de forma proveitosa com o alimento saudável, né? E ele pode sim. Agora, quando ele percebe que a sua dinâmica tem comprometido a qualidade do seu sermão, do seu estudo, ele precisa priorizar aquilo que é essencial. Porque daí flui todas as coisas, né? A dinâmica da igreja, a vida cristã, ela vai fluir do conhecimento da fé, do evangelho. Não é uma questão cognitiva somente, mas Sim. nós sabemos que Deus ele trabalha na vida da sua igreja pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, é o carro-chefe da igreja. O ensino é o carro-chefe da igreja. Ah, mas precisa fazer isso, serviço social? Ele precisa. Mas quando você prega a palavra vai direcionar isso. Para que você faça isso com a compreensão adequada. Não Sim. apenas como um método. O pessoal quer comprar o externo, pacote, né? o que é visível, Uhum. e negligencia o que é interno. Eu acredito que isso é orgânico na vida da igreja. Quando o pastor, né, se preocupa em atender o ministério que Cristo lhe confiou, que é aperfeiçoar os crentes
pela palavra, que você percebe que a lista de dons que ele dá em Efésios são todos dons voltados para o ensino, para a pregação da palavra. Quando você percebe que esse é o seu papel, a igreja vai ter um grande benefício, né? Lógico que eu vou fazer a ressalva daqueles pastores que usam isso como desculpa, né? Que são preguiçosos mesmo, que nem pregam bem, nem trabalham em outra área, né? Sim. O correto é que o pastor, ele mesmo, como Paulo diz a Timóteo, seja modelo, seja exemplo de fé, de vida, e ele precisa ser um modelo de vida cristão. O pastor precisa ser crente, ele precisa ser o melhor dos crentes, né? Ele precisa ser um crente, como o apóstolo Paulo diz, olha, me imitem como eu tenho imitado a Cristo. Sim. Então, o pastor de uma igreja ele precisa ter essa condição de dizer, irmãos, façam como eu, vamos seguir a Cristo, vamos buscar o nosso exemplo, né? Que a Escritura apresenta como a perfeita varonilidade, né? O nosso alvo, o nosso Sim. objetivo, Sim. que é a estatura de Cristo. É por isso que eu acredito que Cristo ele deve nortear o ministério, né? Não tem dúvidas de que quando nós amarmos a Cristo, nós vamos amar também o ministério, né? E a igreja de Cristo, as ovelhas de Cristo. Gustavo quer pontuar alguma coisa daquilo que foi? Eu só tava lembrando aqui, quando vocês falam nessa questão de prioridades, né? Eu lembrei de um livro, eu não sei se vocês conhecem, Amado Timóteo, o nome do livro. Né? E lá no primeiro capítulo ele fala sobre essa questão das prioridades, né? Para um pastor, né? De como, em primeiro lugar, ele é um cristão, né? O pastor deve entender que ele é um cristão, né? E entra naquilo que foi comentado aqui, né? De que nós somos servos de Cristo, né? Logo, o pastor ele é esse arauto de Cristo, né? Ele é submisso, né? Ao senhorio de Cristo, né? E na importância, né, de ter isso bem definido, dessas prioridades. Em primeiro lugar, um pastor ele é um cristão, né? No livro ele vai tratar depois que ele é um marido, ele é um Exatamente. pai, né? E depois ele é um pastor, né? E definir essas prioridades é bem importante aí, né? Para exercer o ministério. As igrejas não vê o pastor como um crente, né? Pensa que ele não peca, pensa que ele não se irrita às vezes, né? E realmente, o pastor ele é um pecador, ele é um crente, mas ele é como os demais irmãos. Veja até porque quando os irmãos eles pedem oração, o pastor, né? Porque parece que o pastor ele tem uma conexão mais forte com Deus, né? Mas poucos se preocupam de orar pelo seu pastor, pelo seu líder, como se ele não tivesse problemas, né? Não, o pastor tá de boa, tranquilo. Afinal, ele é pago para isso, né? Exatamente. E nisso é um grande prejuízo, né? Pensando no ambiente de família pastoral que eu vim, né? A minha mãe, ela é esposa de pastor, né? Mas esposa de pastor não é ministério. Ela é uma esposa. Ela tem um marido, ela tem filhos. E aí a igreja às vezes não entende isso. Quando ela serve a igreja, ela serve como qualquer irmã poderia servir. Serve porque é crente. Exatamente, né? O filho de pastor da mesma forma. E a igreja às vezes vê a família pastoral como funcionários da igreja. Ele tem que fazer isso mesmo, ele é pago para isso, né? Exatamente essa expressão. Eles fazem porque são crentes. E se todos os crentes fizessem, seria muito mais proveitoso, né? E certamente Deus ia se agradar do comportamento de todos os crentes, né? Então é importante pontuar isso. O pastor, ele é um cristão, ele é um homem. E eu vou pegar essa deixa tua até para reforçar que os irmãos às vezes não enxergam o pastor como um cristão e o pastor às vezes também. Ele não se enxerga como um cristão, ele se enxerga como um profissional e corre o risco de cair naquela leitura bíblica somente profissional, somente acadêmica, de ao invés de priorizar a sua devoção, né, o seu momento de oração, ele está sempre envolvido com a palavra, mas sempre pensando nos sermões, no aconselhamento e não cuidando da sua própria saúde, da sua própria piedade, né? E Paulo ele é enfático, ele recomenda a Timóteo, né? Olha, você tem que cuidar de ti mesmo, né? Que o exercício é proveitoso, mas a piedade tem um proveito eterno. E eu acredito que esse é um risco que todos os pastores correm, né? Porque às vezes, eu acho que a igreja fomenta um tanto isso. Os resultados que se esperam do ministério pastoral, eles são resultados pragmáticos. É percentual, é arrecadação, é patrimônio, é número de membros. E nós não podemos mensurar o crescimento de uma igreja por esses pelos números, né? Eles vão fluir naturalmente, mas o desenvolvimento espiritual ele não é quantificado, né, nesse sentido. E os pastores, para atender essa métrica, eles têm negligenciado, né? E têm acreditado que é o agir deles, o empenho deles, que faz a igreja ser edificada e crescer. E não é, né? É o Espírito Santo agindo por meio da palavra. Então, isso é maravilhoso quando
a gente compreende isso, até o pastor fica mais em paz, né? Porque ele sabe que ele tem o trabalho dele, mas quem dá o crescimento no final das contas é o próprio Deus. Não é o esforço do pastor, nem a habilidade dele. Eu gosto muito do texto ali de Atos capítulo 2, né? Tá ali na inauguração da igreja, a gente vê, tem algo muito interessante no versículo 47, e Deus vai acrescentando Isso. dia a dia os que vão sendo Quem salvos. acrescenta Aquela igreja cai na graça daquela cidade ali, né? Mas o que é que tem envolvido ali? Tá lá no 42, né? A doutrina dos doutrina dos apóstolos, a oração, oração, né? sacramentos. Então a igreja ela não, o número ela não tem nada a ver com o Ele é número. resultado. Ele E não, e não é nem objetivo. não é objetivo. Não é objetivo. Isso é que é o mais, para mim, essa visão é mais uma visão externa do que interna. Eles caem na graça porque a forma como eles vivem ali chama a atenção dos de fora. Né? Não é algo, eu estou fazendo para chamar a atenção. Não. Né? Isso é primordial, né? E acho que isso passa muito por essa ideia, né? Quando a palavra é colocada como Prioridade. figura central ali, né? No desenvolvimento da igreja, a oração, né? Essa vida partilhada, onde cada membro entende seu papel, né? Porque nós falamos uma parte do processo aqui, que é o pastor entender seu papel, né? Mas cada crente precisa entender seu papel no processo, né? Eles fazem parte dessa engrenagem da qual, quando ele cumpre bem o seu propósito, Deus é glorificado, outras pessoas são beneficiadas, mas a recíproca também é verdadeira. Exato. Quando ele não cumpre, há prejuízos na sua vida e na vida da igreja, né? Certamente. E Cristo acaba não sendo figura central na vida dele e a igreja sofrendo por conta da negligência desse membro, né? Então, o papel ministerial, pastoral nesse processo é muito importante, porque ele não molda e não é nosso papel nesse processo, não somos nós que moldamos, mas a palavra molda lá. Então, eu preciso estar com... Exatamente, porque nós não vamos, né, pregar juízo, né? Sim. Se a gente está pregando algo que a gente não vive, a gente está pregando condenação para nós mesmos. Exato. E, tristemente, né, tem pastores que têm pregado juízo para si mesmos, embora estejam edificando a igreja, porque pregam com fidelidade, mas pregando e sendo resistentes a essa palavra no seu coração, eles estão acumulando juízo sobre suas cabeças, né? E a beleza da igreja que eu vejo como esse organismo vivo é porque Deus está trabalhando individualmente, né, em cada indivíduo, né? E isso você vai ter reflexos na devoção individual, na devoção familiar e na devoção congregacional. Sim. Quando isso é orgânico, é natural, não é inflado, que é o objetivo, vamos atrair pessoas, vamos fazer aquilo que as pessoas gostam, vamos manter uma sociedade. E é possível você manter uma sociedade, atrair pessoas com métodos, mas ele não é orgânico. Ele é estético, ele é externo, mas não tem vida. E por não ter vida, ele não frutifica. Né? Enquanto nós não compreendermos essa importância, né, que é característica, inclusive, dessa união com Cristo, que é a videira. Né? Se nós entendermos essa parte orgânica da vida da igreja, se nós estamos unidos a Cristo, todos nós vamos dar frutos. Né? Não apenas o pastor. Às vezes a igreja fica esperando só o pastor, né? Quando fala sobre evangelismo, pastor, visita, pastor, admoestação, pastor. E a gente sabe que biblicamente isso é um papel de toda a igreja, né? Admoestar mutuamente, corrigir, visitar, socorrer os necessitados, né? Então acredito que a ênfase na palavra de Cristo ela vai moldar a vida da igreja de um modo geral. É verdade. Eu estava lembrando aqui de Gálatas 3, 16. De habitar ricamente em vós a palavra de Deus, né? Instruí-vos, aconselhar-vos mutuamente, né? E então esse processo é um processo que começa ali com a voz do arauto, né? Quando ele proclama fielmente a palavra, mas também ela passa pelo processo dos ouvintes receberem por fé, amadurecerem essa fé no seu estudo pessoal, né? Sim. Nesse amadurecimento pessoal e na prática pessoal.
né? Aí Deus trabalha no pastor e na igreja, por meio do seu espírito, por meio da palavra. O pastor é responsável por ensinar com fidelidade e o membro que ouve a pregação, ao ouvir a voz de Cristo, ele é responsável pelo ensino e pela Sim. instrução que recebe. É o marido que entende a sua função ali para com sua esposa e seus filhos, né? Isso. A esposa que ouve e vê da mesma forma, né? Cada É ente. maravilhoso até porque quando a gente observa no final do Sermão da Montanha, quando Cristo ele expõe a doutrina, ele vai bater nessa tecla na sua aplicação final, né? Aquele que ouve e pratica, de fato, esse aqui Sim. é o homem sábio, aquele que age conforme o Senhor espera, né? Aquele que ouve e não pratica, ele é tolo, né? Então, é como diz o próprio sentido do podcast, né? A nossa fé, ele deve mover a vida. vida, A fé tem de mover a vida, senão a nossa fé ela é inútil, ela é infrutífera, né? Ela não é verdadeira, como diz a própria palavra de Deus. E aí você chega, assume essa igreja que antes era pastoreada por seu pai. Que desafios você encontra ali? E se você pudesse hoje dizer, eu não quero caminhar para uma ideia de avaliação, né? Sim. Não é essa a ideia, mas quais são as suas impressões iniciais ali, tanto do seu ponto de vista, como de repente do ponto de vista da igreja para com você? E como anda hoje, depois de 6 anos, né? Quase 7 anos Isso. ali, que avaliação você faria hoje, olhando para trás, desafios vividos já e até mesmo com perspectiva olhando para frente? Deu para aprender muita coisa nesses 6 anos. É um período curto, né, do ponto de vista ministerial, mas deu para aprender muita coisa porque é uma igreja que eu conhecia, né? É uma igreja que eu cresci. Então, assim, os pontos fortes e fracos, eu já tinha essa vantagem. Uhum. Muito embora tenha a desvantagem de ser filho da igreja, né? Sim. Que a certa custa você demora a ser visto como o pastor. Mas eu acho até natural, eu acho até que foi importante que as pessoas... Eu nunca pedi nem censurei ninguém por não me chamar de reverendo, de pastor e etc. Né? Eu comecei a perceber que à medida que eu as pastoreava, isso foi se tornando natural, né? Então é uma questão que você não pode fazer... Que bom que não foi instituído, né? Não Mas faz descer de goela abaixo, né? Você sim. vai pastorear. E uma coisa muito importante que eu aprendi durante esses primeiros anos foi a importância do discipulado, tá? De ter uma unidade doutrinária na congregação, né? Porque quando eu retornei do seminário, eu retornei com uma linha doutrinária um tanto mais reformada, né? Como eu posso dizer, com algumas questões que não eram nem de meu conhecimento, por assim dizer, né? Uhum. Na minha juventude, Sim. né? Então, a minha mente abriu para muitas coisas, e coisas que para mim não eram importantes se tornaram essenciais, né? Então, houve um choque, um certo choque, né? O cuidado que eu tive foi para não forçar a barra, não ser autoritário. Em que sentido? Ensinar. Vai ser assim Ensinar. daqui para frente. Ensinar. Eu não cobrei nada que eu não tivesse ensinado. Uhum. Antes de fazer qualquer mudança, seja ela litúrgica, de funcionamento, caminhei os primeiros anos vendo como é que funcionava, entendendo a dinâmica da igreja e pregando, né? O caminho que eu entendi que era o caminho que vai mudar a cara da igreja, e é o que eu compreendo isso com muita clareza hoje, né? Que toda reforma ela começa pelo púlpito, pela pregação, pelo discipulado. Eu falo sobre a importância do discipulado porque, embora nós tivéssemos alguma coisa assim informal, eu me deparei com um rol de membros um tanto mesclado, né? Confuso no que diz respeito ao credo, embora não seja uma questão que no ambiente eclesiástico se converse, né? Se discuta quem é arminiano, quem não é, quem é pentecostal e etc. No ambiente eclesiástico não é muito o foco, né? Mas a gente começa a perceber que existem distinções ali entre os irmãos. Alguns creem em determinada coisa que outros não creem. E aí, no nosso caso, né, da igreja presbiteriana, que é uma igreja confessional, nós temos um símbolo de fé que ele delimita o que nós cremos como sendo a verdade das Escrituras. Então, o meu primeiro passo foi expor todo esse símbolo de fé, né?
peguei a classe da escola bíblica e comecei. Foram 4 anos lendo e explicando para que a igreja entenda o que a gente crê. É porque, assim, ninguém é obrigado a congregar e cultuar conosco se tem uma fé diferente. Sim. Mas o nosso culto, ele é embasado em um credo. Nós temos uma fé. E por muito tempo essa era uma prática muito comum nas igrejas. A história da igreja demonstra isso. Toda igreja tinha seu credo, seu documento de fé, seus catecismos. Esses documentos de fé eles são fundamentais. Porque a unidade eclesiástica não é uma questão apenas social, ou afinidade, ou poder aquisitivo, ou assuntos em comum. A unidade eclesiástica é doutrinária. Nós Sim. cremos na mesma coisa. Né? Por que nós estamos aqui hoje, presbiterianos e batistas? Nós temos a fé no Filho de Deus, né? Na salvação pela graça. Nós temos uma afinidade doutrinária. Sim. Né? Então, você encontrar um hall de membros com confusão doutrinária foi assim, um trabalho que fez com que muitos irmãos deixassem de congregar. Né? Sem conflitos, sem... Mas assim, nós não cremos assim. Eu digo, meu irmão, procure uma congregação que você se adeque, né? Já que não havia desejo de compreender, né, a doutrina como nós cremos. E isso foi reduzindo, mas eu pude perceber que mesmo nós temos uma distinção ministerial, meu pai e eu, épocas, conteúdo, material que ele tinha acesso, que eu tive acesso, né? Mas havia um pequeno núcleo ali que amava Cristo e a sua palavra, né? E é muito bom quando você tem crente na igreja, né? Porque o crente, ele ama ouvir a palavra de Deus. O crente, ele está disposto a ser moldado pela palavra de Deus. Ele não é simplesmente alguém que está ali porque a mãe, o pai teve, ou porque ele sempre teve ali. Não, ele gosta de ouvir a pregação e ele busca viver conforme a palavra. Então, tinha um pequeno grupo que era exatamente isso, né? Que ficou meio desmotivado no começo com a saída de algumas pessoas, mas pôde perceber, né, que Deus estava fazendo ali um processo de restauração, né, de tornar a comunhão mais natural por causa da fé. Não é porque a gente convive bem, tem amizade, que a gente vai manter a unidade numa igreja, mas porque nós cremos nas mesmas coisas. Cristo sendo fundamental. Cristo é o fundamento. Sim. Se nós nos reunimos dominicalmente, nós fazemos festividades, seguimos um calendário litúrgico e no final das contas nós não temos esse amor em comum, nós não estamos vivendo uma igreja. Né? Um grupo social. A mesma coisa a gente vê no próprio casamento, né? Se o amor por Deus ele não existe, a união ali ela perde o seu significado. São homens seguindo os seus próprios desejos. E o servo de Cristo, ele é direcionado para a glória de Cristo. Sim. Ele tem que viver para a glória de Cristo. E a igreja é uma expressão disso. É quando o povo que ama a Cristo se reúne para cultuar a Cristo. Né? Então, graças a Deus, por meio do ensino, do discipulado, nós mudamos um pouco a cara da igreja, né? Tivemos mudanças que são metodológicas? Tivemos. Por exemplo, tínhamos muitas atividades, né? E eu percebia que isso se tornava cansativo, né? E pouco proveitoso. Eram muitas atividades e com pouco proveito. Então a gente enxugou. Por quê? Porque você tem um dia que é ordenado, né? Para o culto. E você pode ter outros encontros semanais. Mas o ideal é que o crente ele viva também na sociedade. Parece uma ideia quase monástica, né? Os crentes querem viver na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E eles não têm... E aí eu prejudico o relacionamento familiar. O pai não sai com os filhos para tomar um sorvete. Ele não sai com a esposa para assistir um filme. Eles não têm vida. Eles vivem na igreja. E essa ideia de que você é santo vivendo na igreja. A vida cristã não é viver dentro da igreja. É viver a fé no mundo mal em que nós vivemos. Então isso foi mudando um pouco a cara da igreja. A gente diminuiu a quantidade de programações e se esforçou para que elas sejam menos numericamente, mas melhor de conteúdo. Mais significativo, né? Atacando pontos que são pontos que eu considero essenciais, como feminilidade bíblica, como masculinidade bíblica, que pensando na nossa sociedade são pontos que estão aí sob constante ataque e que, querendo ou não, influenciam frontalmente a vida da igreja, especialmente hoje a ausência de homens, né? E homens que não exercem o seu ministério em casa e naturalmente não vão exercer na igreja. Esposas que estão dentro da igreja têm um pensamento feminista, um pensamento mundano sobre casamento, sobre vida cristã. Então, assim, a base foi ensino, buscar fortalecer o ensino e aí as outras coisas elas fluíram meio que naturalmente. Assim, o desejo de estar juntos ele foi crescendo. Ele não precisou inventar coisas.
Os irmãos querem estar juntos. Então, foi surgindo de tal forma que às vezes a gente tem até que dar uma pisadinha no freio, senão vai cair na rotina de novo do pragmatismo. Então, eu acredito que, assim, quando um crente ele está com a sua vida com Cristo em dia, ok, feliz, isso vai florescer na vida da igreja. Né? Isso vai ter um resultado muito proveitoso na vida da igreja. E eu acho que isso tem sido a marca. Nós passamos um período aí de pandemia, que foi um período muito difícil, né? Com muitas pessoas deixando de congregar. Mas, graças a Deus, aquele pequeno núcleo, ele cresceu. Durante esse período, ele cresceu, fortaleceu. E agora Deus tem mandado mais pessoas, né? Inclusive, temos recebido pessoas de outras denominações também. Né? Tem tido essa busca, né, por uma vida cristã mais ligada à Escritura mesmo. Robusta. Fugindo de estereótipos, né, de legalismo, que infelizmente a vida evangélica no Brasil ela é muito ligada a isso. Ah, não pode isso. O crente é aquele que não pode um monte de coisa. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Na verdade, a gente sabe que Cristo nos chamou para a liberdade. Né? Nós temos uma liberdade de escolha entre vivermos o que é lícito e convém, e não vivemos aquilo que mesmo sendo lícito não convém. O crente... E eu acho que isso para mim foi o que transformou a cara da igreja. Hoje mudou muito. Eu tive uma experiência que me motivou. Eu não saio da minha cabeça. No período do seminário, eu passei 3 anos como seminarista na periferia e via, né, como os irmãos ali eles eram muito receptivos, né, calorosos. E sempre teve aquela ideia, né, de que o pessoa mais simples ela é mais calorosa, ela é mais amistosa. Só que no último ano eu congreguei na igreja que era um bairro de classe média alta. A igreja do meu orientador do TCC. E foi assim, foi como se fosse um laboratório, sabe? Porque eu cheguei nessa igreja e eu fui muito bem acolhido por pessoas de um bom poder aquisitivo, por assim dizer. Então foi quebrando os estigmas que eu tinha a respeito desse tipo de igreja. E outros estigmas caíram por terra. Porque eu estava numa igreja que tinha uma liturgia de 20 minutos e um sermão de 1h30, que não tinha nenhum atrativo que nós temos comumente na nossa região para jovens. E era uma igreja que, se você não chegasse cedo, não tinha lugar para sentar. De jovens. E eu fiquei... O que esses jovens estão procurando? Palavra. Eles estavam procurando pregação. Alguém que estivesse abrindo a palavra de Deus e pregando com fidelidade. Aí eu falei, rapaz... É isso. É isso. É o que a Bíblia diz. Sim. Mas a gente cresce com aquela ideia de não, tem que fazer isso para jovem, fazer aquilo para jovem. O jovem crente, ele gosta do que o adulto crente gosta. Embora a gente tenha atividades e recreações distintas, mas a alma da vivência cristã é a mesma. Né? Então, eu acredito que esse foi o que despertou minha cabeça. Eu estou depositando minha confiança em métodos, em subterfúgios, quando Cristo deu tudo que a gente precisa, que é a sua palavra. Ele prega a palavra e a palavra vai fazer a igreja florescer, né? Insiste em tempo, fora de tempo. Exatamente. Né? Só que eu precisei ver, eu sou meio incrédulo, né? Eu tinha isso guardado comigo no meu coração, mas não tinha experimentado isso. Aí você entra num ambiente eclesiástico, que a igreja vive uma comunhão maravilhosa, que não tem um distrativo ali que fosse atrativo, né? Sim. E que você se sente acolhido, amado, você vê o amor de Deus até numa disciplina eclesiástica. Sim. Porque a gente sabe que nossa região de disciplina eclesiástica é só em caso de adultério, né? Lá um episódio, uma disciplina eclesiástica do irmão por questões financeiras e a igreja chorando com aquele irmão. Rapaz, eu falei, isso é a vida cristã. Sim. Isso é um povo que ama a Cristo e porque ama a Cristo, ama também o seu irmão. Sim. E é o que a gente tem buscado. Uma igreja que ame tanto a Cristo que isso se torne nítido, né? Visível. Nós nos tornemos parecidos com Ele. E eu acredito que esse é o caminho. É o caminho bíblico. A gente vai do amor de Deus para o amor ao próximo. Se a gente não ama a Cristo profundamente, a gente não vai saber amar o próximo como Ele ordena. Infelizmente, o caminho que as igrejas têm adotado tem que amar o próximo. Não importa o que Cristo disse, tem que amar o próximo. E é um grande erro. Eu acredito que essa ideia que vocês têm trabalhado de demonstrar a centralidade da vida cristã no senhorio de Cristo é extraordinário. Por quê? Porque é de fato isso.
Se você não tem um amor profundo por Cristo, você não é um cristão. Sim. Você gosta de ir para a igreja, gosta das amizades, das atividades, mas se Cristo ele não reina no teu coração, ele não reina sobre as tuas vontades, Não fez nada. você não é um cristão. Sim. Bom, é isso. Eu queria agradecer, pastor Rael, pelo tempo, pelas palavras aí, por nos presentear com um tempo tão Eu que agradável. agradeço. Foi maravilhoso, é muito bom. É muito bom até esse tipo de ambiente, porque você hoje senta com crentes, eles vão falar sobre futebol. Nada contra futebol. Mas conversas assim que giram em torno da graça, do que Cristo fez pelo seu povo, é esse tipo de conversação que a gente precisa também edificar, né, no meio do povo de Deus. Eu acredito Sim. que isso é realmente bom e eu estou à disposição, viu? Sempre É que isso. precisar, puder me convidar, eu estou à disposição. É Glória um a prazer. Deus. Glória a Deus. Vou passar para o Gustavo para as considerações finais e deixar também o convite aí para a nossa próxima semana aí, que vai ter um encontro bem especial. É isso. Eu agradeço também, né, por ter aceitado o convite, né? Eu pude aprender muito aqui também hoje, né? E como você falou, é muito bom termos esses momentos também, né? Não só para conversar outras questões, mas falar da Bíblia, né? Falar de Cristo, da graça, né? E foi um tempo precioso aqui, né? E para encerrar, né? Que Deus abençoe você. Se de alguma forma você foi abençoado, compartilhe com outras pessoas, né? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aí que a gente vai responder, né? E lembrando também, como o Elton já falou aqui, na semana que vem, sexta-feira, nós vamos ter uma live, né? Para encerrar essa série, Cristo Nossa Razão. Será um momento muito precioso, onde nós vamos estar conversando um pouco mais acerca desse tema, né? E nós convidamos você também para estar participando conosco. Então é isso, que Deus abençoe.